Olá. Olha, o nosso papo de hoje vai ser tipo uma expedição. Uma expedição, gostei da ideia. A gente vai explorar um território bem complexo do corpo humano. Toda aquela rede de músculos e nervos que ligam o nosso ombro até a ponta dos dedos. Uhum. E o nosso mapa, a nossa base, é um material de anatomia super detalhado. A missão é entender como cada pecinha, cada fiozinho, funciona em conjunto para a gente conseguir fazer tudo, né? É uma ótima analogia e, assim, como em toda boa expedição, a gente precisa de um plano. Certo. Nosso ponto de partida vai ser a escápula. Digamos que é o nosso acampamento base. Ok. De lá, a gente vai seguir a principal rodovia de nervos que desce pelo braço, o nervo radial, e vamos olhando as saídas, os pontos de interesse no caminho. Legal. O interessante vai ser perceber que nada ali é por acaso, sabe? Cada conexão tem uma lógica. E entender essa lógica é a chave para tudo. Perfeito, então. Vamos começar. Acampamento base na escápula. Mais especificamente naquela crista óssea que a gente sente nas costas, a espinha da escápula. Isso. O material mostra que logo acima e abaixo dela a gente tem dois músculos bem importantes, o supraespinhal e o infraespinhal. E aí, quem comanda eles? De onde vem a ordem? O comando para os dois vem da mesmíssima fonte, o nervo supraescapular. Ah, um nervo só para os dois? Exato. E o mais interessante é de onde esse nervo vem. Ele é um ramo que sai bem do comecinho de uma estrutura chamada plexo braquial. Plexo braquial. Pensa no plexo braquial como se fosse, sei lá, a grande caixa de distribuição de energia do braço. Entendi. É um emaranhado de fios que saem da medula, se cruzam, se reorganizam, tudo para garantir que cada músculo e cada pedacinho de pele do braço receba exatamente o fio certo. Faz sentido. Então, um desses fios, o supraescapular, sobe, passa por um tunelzinho na escápula e se divide para comandar esses dois músculos. Entendi. É uma solução econômica do corpo. Um nervo para dois músculos vizinhos. Exatamente. Isso me faz pensar em outros dois ali perto, na borda da escápula. O redondo menor e o redondo maior. Os nomes são quase de irmãos. Eles ficam lado a lado. Sim, A intuição diz que eles devem compartilhar o mesmo nervo, seguindo essa lógica. É isso mesmo ou a anatomia preparou uma surpresa pra gente? é uma ótima intuição, mas é aí que a anatomia nos prega uma peça. Ah, E revelam uma camada de organização mais profunda. Eles são vizinhos, sim, mas pertencem a times completamente diferentes. como assim? O redondo menor, que fica mais para cima, recebe ordens do nervo axilar, O mesmo do deltoide? o mesmo nervo que comanda o deltoide, aquele músculo grande que dá o formato redondo para o nosso ombro. Nossa, Já o redondo maior, logo abaixo, é inervado pelo nervo subescapular inferior, que também cuida de outro músculo, o subescapular. que curioso. Então a vizinhança é só uma coincidência de endereço? Por que essa separação? Parece meio ineficiente. Na verdade, não é acaso. Isso reflete a origem embrionária deles. Ah, vem lá de trás. Vem lá de trás. Durante o nosso desenvolvimento, esses músculos migraram de locais diferentes e, trouxeram seus cabos de energia originais com eles. Entendi. É um eco da nossa própria construção. A proximidade que a gente vê no adulto não apaga a história de cada estrutura. Por isso que em anatomia a gente aprende a não confiar só nas aparências. Isso muda tudo. Então, para resumir essa primeira parte, o que parece um emaranhado de músculos ali, ao redor da escápula, na verdade segue uma lógica de times. Exato. Times ou gangues. Tem o time do nervo supraescapular, o time do nervo axilar, o time do subescapular. A vizinhança não define a lealdade. Perfeito. E juntos esses músculos, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescatular, formam o famoso manguito rotador. O manguito rotador. E a função deles é fantástica. Se o deltoide é o músculo da força bruta, o manguito rotador é a equipe de segurança dos bastidores. Boa. Eles se inserem em pontos super estratégicos no osso do braço, o húmero, e agem como rédeas, mantendo a cabeça do húmero bem centrada na articulação. É essa ação coordenada que nos dá essa liberdade de movimento incrível do ombro.
A equipe de segurança do ombro. Gostei. Ok, com acampamento base seguro, acho que é hora de pegar a estrada principal. Vamos lá. E essa estrada, como você disse, é o nervo radial. O material detalha o caminho dele, passando por um sulco no úmero, quase como se o osso tivesse um trilho para ele. É bem isso. E o que me fascina aqui é que o estudo desse nervo é apresentado como uma investigação de detetive. O local exato da lesão deixa pistas muito específicas. É exatamente um mapa do crime. Vamos imaginar, se o nervo radial é lesionado bem lá no alto, nesse sulco do úmero, por uma fratura, por exemplo, Sim, é uma catástrofe para a função extensora. A principal vítima é o tríceps. Sem o tríceps, a pessoa simplesmente não consegue esticar o cotovelo. certo. Agora, a pista muda se a lesão acontece um pouco mais para baixo, depois que os ramos para o tríceps já saíram. Ah, então o detetive encontra uma vítima que sobreviveu. Precisamente. Nesse segundo cenário, o tríceps funciona normal. A pessoa estica o cotovelo sem problemas. Mas, O problema, o corpo do delito, aparece mais adiante. A mão fica caída. A pessoa não consegue levantar o punho nem esticar os dedos. a famosa mão caída. É o clássico sinal da mão caída. Uma pista que não deixa dúvida de que o problema no nervo radial está abaixo do cotovelo, mas acima do punho. Ok, o nível da lesão é tudo. Vamos seguir a trilha do detetive ainda mais para baixo. E se a lesão for ainda mais distal, lá no antebraço? O material diz que alguns músculos que estendem o punho são poupados. Que cena do crime a gente encontra aí? Aí o mistério fica ainda mais refinado, mais elegante. No antebraço, o nervo radial se divide, ele manda um ramo profundo, que é o nervo interósseo posterior, que é puramente motor, e um ramo superficial, que cuida da sensibilidade. Certo. Uma lesão que pega só esse ramo profundo, o interósseo posterior, é um caso clínico fascinante. A pessoa consegue estender o punho. Consegue. Consegue, porque os músculos principais para isso foram poupados. Mas, quando ela tenta, ela não consegue esticar os dedos. Entendi. E tem mais uma pista sutil que a fonte aponta. Quando essa pessoa tenta estender o punho, a mão não sobe reto. Ela desvia para o lado do polegar. Por quê? A mecânica disso é um belo exemplo de equilíbrio de forças. Ok. Para a gente estender o punho em linha reta, a gente precisa de um cabo de guerra equilibrado. De um lado, os extensores radiais puxando para o lado do polegar, do outro, o extensor ulnar do carpo puxando para o lado do dedo mínimo. Certo, um para cada lado. Exato. Na lesão do nervo interósseo posterior, o extensor ulnar do carpo está paralisado. Ele larga a corda. Ah, E o que acontece? Os extensores radiais puxam sozinhos, sem oposição, e a mão desvia toda para o lado deles. é como tentar dirigir um carro virando o volante só para um lado. Faz todo sentido, mas essa precisão diagnóstica me faz pensar. Por que um sistema assim? Um único cabo passando por tantos pontos de risco. Não seria mais seguro ter mais redundância? Essa é uma pergunta fantástica. A resposta provavelmente está num balanço entre eficiência e vulnerabilidade. Ter um único grande nervo é mais barato, em termos de energia e espaço. A natureza otimizou para a função normal. Exato! A vulnerabilidade é o preço que se paga por essa eficiência. E é por isso que o conhecimento detalhado dessa anatomia é tão crucial. O corpo nos dá um mapa exato das suas fraquezas e nosso trabalho é saber ler esse mapa. Saber ler o mapa. E é um mapa denso. Pensar em todos esses músculos, nervos, os caminhos, as consequências exatas de cada lesão. É um volume de informação brutal. Demais. Eu consegui imaginar o tamanho do desafio para um estudante da área da saúde que precisa não só decorar, mas entender e aplicar isso tudo. Sem dúvida. Não é o tipo de conhecimento que entra por osmose, né? Exige muita repetição, visualização, resolver os quebra-cabeças, que são os casos clínicos. É um processo ativo. Totalmente. É um processo ativo de construir essa imagem tridimensional do corpo na sua cabeça e, claro, ter as ferramentas certas para praticar faz toda a diferença do mundo. E falando em ferramentas certas, essa é a deixa perfeita.
Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza uma mão na roda para organizar e testar esse tipo de conhecimento complexo. Ferramentas assim são essenciais, porque a nossa expedição ainda não acabou. Não mesmo. A gente seguiu o nervo radial até o antebraço, mas qual o destino final dele? Isso nos leva a um ponto de referência bem famoso na mão, um lugar com um nome curioso, a tabaqueira anatômica. Ah, a famosa tabaqueira. O que é exatamente esse lugar? A tabaqueira anatômica é aquela pequena depressão triangular que aparece na base do polegar quando a gente estica e afasta ele da mão. Ah, sim. O nome, claro, vem do antigo hábito de colocar rapé, que é tabaco em pó, ali para cheirar. Mas hoje em dia, o uso principal para nós é bem mais saudável. É uma janela fantástica para a gente acessar e palpar algumas estruturas importantes do punho. Uma janela boa. Se eu faço esse movimento agora, eu sinto claramente duas cordas de tendão formando as bordas desse pequeno vale, o que define esses limites. Exato. As bordas são tendões. A borda do lado do dedo indicador, o lado ulnar, é formada pelo tendão do extensor longo do polegar. Certo. A outra borda, do lado do rádio, é na verdade dupla, formada pelos tendões do extensor curto do polegar e do abdutor longo do polegar. São os tendões que controlam os movimentos finos do polegar. Certo. E dentro desse vale, nessa janela, o que a gente encontra de importante? Qual é o conteúdo da tabaqueira? Ali passam estruturas vitais. Logo abaixo da pele, a gente tem o ramo superficial do nervo radial, que dá sensibilidade para o dorso do polegar e do indicador. A parte sensorial. Isso, e também a veia cefálica. E mais profundamente, no assoalho desse vale, cruza uma artéria muito importante, a artéria radial. A mesma do pulso. A mesmíssima. É outro lugar onde a gente consegue sentir a pulsação dela com clareza. E o assoalho não é mole, eu sinto algo duro ali embaixo. A fonte diz que podemos sentir ossos. É tipo um acesso direto ao esqueleto do punho. Sim, é um ponto de palpação privilegiado. Com o polegar relaxado, a gente consegue sentir, de baixo para cima, 4 proeminências ósseas ali no assoalho. Quais? O osso escafoide, depois o trapézio, a base do primeiro metacarpo, que é o osso do polegar, e a pontinha do rádio, o processo estiloide. E qual a importância disso? A relevância clínica é gigantesca. O escafoide é um osso notoriamente problemático. Fratura. Exatamente. Depois de uma queda com a mão espalmada, se a pessoa sente dor quando a gente pressiona exatamente dentro da tabaqueira sobre o escafoide, o alarme para uma possível fratura desse osso soa muito alto. É um dos testes clínicos mais clássicos da ortopedia. Fantástico. Então, olhando para trás, a nossa expedição foi incrível. A gente começou no acampamento base da escápula, entendendo a equipe de segurança do ombro. Isso. Descemos pela rodovia do nervo radial, aprendendo a ser detetives de lesões, e chegamos no destino final, nessa pequena, mas crucial janela na base do polegar. Foi uma bela jornada. É um retrato perfeito de como o sistema de controle, os nervos, comanda com uma precisão absurda a mecânica do braço. E a grande lição, eu acho, é que a anatomia não é só sobre decorar uma lista de nomes difíceis. Não mesmo. É sobre entender relações. Sobre o porquê de uma estrutura estar conectada a outra e por onde essa conexão passa. Esse entendimento é o que transforma a informação em conhecimento. Perfeito. E para deixar uma última provocação, algo para a gente continuar pensando, nós passamos esse tempo todo desvendando a complexidade de só uma pequena parte do braço. Agora pense no seguinte, como é que o cérebro, essa massa de tecido na nossa cabeça, consegue orquestrar todos esses sinais elétricos para todos esses músculos diferentes, de forma simultânea, coordenada e completamente inconsciente, para realizar um ato que a gente considera banal, como pegar um copo d'água. Nossa. O que essa coordenação complexa e sem esforço revela sobre a capacidade de processamento que nosso cérebro utiliza, sem que a gente nem perceba, a cada segundo de nossas vidas.